Olá, amiguinho, olá, amiguinha, tudo bem com vocês? Estamos nos preparando aqui para mais uma aula muito importante sobre ácidos nucleicos. Então vamos começar lembrando o que a gente viu então na aula anterior. Nós vimos que o código genético ele é composto por códons, cada códon é uma trinca de bases ou nucleotídeos do RNA mensageiro. O código genético tem um total de 64 códons diferentes, sendo que 61 códons codificam aminoácidos e 3 são códons de parada, né? Para o vestibular, você vai ter que jogar de acordo com a tabela, né? Se ele não citar a existência de start-stop códon, lembre-se que o número de códons do RNA mensageiro é igual ao número de aminoácidos na proteína, e o número de códons a gente calcula dividindo o número de bases por 3, beleza? Isso a gente viu na aula passada. O código genético, turma, tem duas propriedades que são importantíssimas. Uma delas é que o código genético é degenerado. O que significa isso? Que existem vários códons para o mesmo aminoácido. Se a gente olhar a tabela do código genético com cuidado, nós vamos ver que só 2 aminoácidos são codificados por um único códon, a metionina e o triptofano. Como os outros 18 aminoácidos são codificados por mais do que um códon, nós dizemos que o código genético é degenerado. Por exemplo, vejam que existem 6 códons diferentes para leucina, tá? Como que isso aparece no vestibular, turma? Normalmente pergunta-se assim, ó. Se eu te der o RNA mensageiro e a tabela do código genético, você consegue me dizer qual vai ser a sequência de aminoácidos da proteína produzida a partir daquele RNA mensageiro? Sim, foi isso que a gente fez na aula passada. Mas e o contrário, é possível? Por exemplo, né, se eu te der o tetrapeptídeo, metionina, leucina, prolina, tirosina, você consegue me dizer exatamente qual foi o RNA mensageiro usado para produzir aquela proteína? Não, porque existem vários códons para o mesmo aminoácido. Por exemplo, nesse caso, turma, é um códon para metionina, 6 para leucina, 4 para prolina e 2 para tirosina. Ou seja, né, quantos RNAs mensageiros diferentes podem codificar esse tetrapeptídeo? Um códon para metionina, 6 para leucina, 4 para prolina, 2 para tirosina. Se eu quero saber o número de combinações diferentes de RNAs mensageiros, eu vou multiplicar. Isso vai dar um total de 48 RNAs mensageiros diferentes com a informação para a produção desse tetrapeptídeo, tá? Ou seja, a partir do RNA mensageiro eu consigo chegar na proteína, mas a partir da proteína eu não consigo dizer exatamente qual RNA mensageiro foi usado para produzi-la. Por quê? Porque existem vários códons para o mesmo aminoácido, porque o código genético é degenerado. Beleza? Isso cai bastante, mas o que despenca em vestibular é a outra propriedade do código genético, que é o fato dele ser universal. O que significa isso? Ele é o mesmo para todas as espécies. Aquela tabela do código genético, turma, ela é válida para vírus, bactéria, protozoário, alga, fungo, planta e animal. Todas as espécies usam o mesmo código genético na hora de traduzir o RNA mensageiro em proteína. Imagina que o código genético seja o dicionário que a célula usa para traduzir o RNA mensageiro em proteína. Todas as espécies usam o mesmo dicionário. Se eu e você formos traduzir textos do inglês para o português, se nós partirmos de textos diferentes em inglês, nós chegaremos em textos diferentes em português, mesmo usando o mesmo dicionário. Tá? Como o meu DNA é diferente do DNA de uma bactéria,
Nós transcrevemos esses DNAs em RNAs mensageiros diferentes. E a partir de RNAs mensageiros diferentes, nós produzimos proteínas diferentes, mesmo usando o mesmo código genético. Certo? Então quer dizer que o meu código genético é igual ao código genético de uma bactéria? Sim. Então por que eu sou diferente da bactéria? Porque o seu DNA é diferente do DNA da bactéria. E DNA não é a mesma coisa que código genético. A imprensa usa o termo código genético como sinônimo de DNA e está errado. A imprensa usa o termo código genético como sinônimo de genoma e está errado. Genoma é conjunto de genes da espécie. Cada indivíduo tem o seu DNA. Cada espécie tem o seu genoma, o seu conjunto de genes. Mas o código genético é o mesmo para todas as espécies. Certo? Eu me lembro que quando concluíram o projeto Genoma Humano, o William Bonner, no Jornal Nacional, disse que os cientistas tinham decifrado o código genético humano. Está errado. O projeto Genoma Humano sequenciou as bases nitrogenadas dos nucleotídeos do DNA de um ser humano. O código genético foi decifrado na década de 1960. Como ele não deve ter um assessor para assuntos de genética, recentemente ele errou de novo, dizendo que o projeto Genoma do boi mostrou que o código genético do boi é muito parecido com o código genético humano. Está errado. O código genético do boi é idêntico ao humano. O que é muito parecido é a sequência de bases nitrogenadas do DNA de um homem e do DNA do boi. Tá? Agora, com essa história de coronavírus, tá muito comum a gente ver na imprensa que já foi decifrado o código genético do coronavírus. Está errado. Foi determinada a sequência de bases nitrogenadas do RNA do coronavírus. Isso é diferente de código genético. Tá? Então coloque na sua cabeça, DNA é o seu material genético. DNA é individual, cada um tem um DNA com uma sequência de bases. Genoma é o conjunto de genes da espécie. E código genético é o dicionário que a célula usa para traduzir um RNA mensageiro em proteína. E todas as espécies usam o mesmo código genético. Tudo bem, turma? Transcrevendo diferentes genes, nós chegamos em diferentes RNAs mensageiros, que são traduzidos em diferentes proteínas, apesar de usarmos o mesmo código genético. Tudo bem? E agora, turma, nós vamos fazer primeiro um aprofundamento em transcrição. Isso é importante, porque caiu no vestibular da FUVEST esse ano, e depois a gente vai estudar o processo de tradução. Então vamos lembrar que o DNA é usado como molde para produzir DNA mesmo, esse processo chama replicação. O DNA é usado como molde para produzir RNA, esse processo chama transcrição. E o RNA vai ser usado para produzir proteína, esse processo chama tradução. Numa célula eucarionte, o DNA está dentro do núcleo, daí a replicação ocorrer no núcleo. Como o DNA é usado como molde para produzir RNA e o DNA está dentro do núcleo, a transcrição também ocorre no núcleo. Aí os três tipos de RNA, o mensageiro, o transportador e o ribossômico, vão para o citoplasma, onde irá ocorrer a tradução. Numa célula eucarionte, transcrição ocorre no núcleo e tradução ocorre no citoplasma. Nós nunca veremos numa célula eucarionte a transcrição e a tradução simultâneas de um mesmo RNA mensageiro. Se o vestibular te mostrar o DNA aberto, o RNA mensageiro sendo produzido, e ao mesmo tempo um ribossomo já fazendo a tradução dele, nós temos a transcrição e a tradução simultâneas de um mesmo RNA mensageiro.
Isso significa que nessa célula não há diferença entre núcleo e citoplasma. E célula onde não tem diferença entre núcleo e citoplasma é célula procarionte. Beleza? Numa célula eucarionte, a tradução ocorre no citoplasma e a transcrição ocorre no núcleo. Primeiro o RNA mensageiro é produzido no núcleo, para depois ele ser traduzido no citoplasma. Beleza? Então, primeiro nós vamos fazer um aprofundamento em transcrição, para depois a gente estudar o processo de produção de proteína. Beleza, turma? Muito bem, amiguinhos. Então aqui a gente tem um videozinho, uma animação, para mostrar o processo de transcrição para a gente com mais detalhes. Então eu mostrei para vocês, eu falei para vocês na outra aula, né, que só apenas algumas regiões do nosso DNA são transcritas, que é o que nós chamamos hoje de gene. E como que a célula identifica, como que a enzima RNA polimerase identifica que aquilo é um gene? A partir de algumas sequências de bases nitrogenadas. Uma delas é o sítio de terminação. Isso daqui é uma sequência de bases nitrogenadas do DNA que avisa para a enzima que aquilo é o final de um gene. Ah, Fefa, então esse é o códon de parada? Não, códon de parada é na tradução. Essa é uma sequência de bases nitrogenadas que avisa para a enzima que aquilo é o final de um gene, certo? Antes do sítio de terminação, tem o gene propriamente dito, tá? Vai ser aquela região que vai ser transcrita, que é a região codificadora. E antes da região codificadora existe o sítio promotor. O sítio promotor é uma sequência de bases nitrogenadas do DNA, a qual a enzima RNA polimerase se associa fortemente, e isso indica para ela que dali para frente é uma região que deve ser transcrita, certo? Então o sítio promotor é o códon de iniciação, o start códon? Não, isso é na tradução. Sítio promotor é uma região do gene que avisa para a enzima que dali para frente é uma região que deve ser transcrita, tá? Então vejam que a enzima, que é esse azulzinho, ela se liga fortemente ao sítio promotor. Agora ela vai separar as duas cadeias do DNA somente na região correspondente ao gene. Vai escolher uma das duas fitas do DNA para usar como molde na transcrição. Essa é a fita mais ou fita ativa. E ela vai ler a fita mais do DNA e fabricar um RNA complementar ao DNA, certo? E assim ela vai até achar o sítio de terminação. Quando ela identifica o sítio de terminação, aquilo é o final de um gene. E o RNA produzido no núcleo vai para o citoplasma participar da tradução, que é o processo de produção de proteína. E como o RNA é produzido usando uma única fita do DNA como molde, o RNA é fita única ou simples. Beleza, turma? Qual foi a questão da FUVEST segunda fase desse ano? Falava que ocorreu uma mutação no gene mais 200 pares de base antes da região codificadora. Pergunta, onde que ocorreu essa mutação? Se ocorreu no gene antes da região codificadora, a mutação ocorreu no sítio promotor. E isso fez com que a enzima deixasse de reconhecer aquela região como um gene. Ou seja, o gene deixou de ser transcrito e com isso a proteína codificada por aquele gene deixou de ser produzida. Beleza? E agora nós vamos para o processo de tradução através de um outro vídeo. Beleza? Muito bem, turma. Então estamos de volta aqui com um novo vídeo.
Esses vídeos você encontra no YouTube, tá? É só procurar com esse nome aqui. Então vamos lembrar que o RNA mensageiro é o texto a ser traduzido. A tradução desse texto é a produção de uma proteína. Para produzir essa proteína, nós vamos usar os aminoácidos levados até o ribossomo pelo RNA transportador. Então aqui inicialmente, galera, nós temos o RNA mensageiro, cuja sequência de códons determina a sequência de aminoácidos da proteína. Quem vai ler o RNA mensageiro e traduzi-lo em proteína é a organela ribossomo, que tem duas subunidades, subunidade maior e subunidade menor. Essas subunidades ficam separadas e se juntam no momento da tradução. A subunidade maior tem sítios, tem lugares para ligação de RNA transportador. Então aqui são lugares onde se encaixam os RNAs transportadores. Esse P é de proteína e esse A é de aminoácido. Então aqui vai ficar a proteína que está sendo produzida e aqui o aminoácido que será colocado na proteína, certo? Quem vai trazer os aminoácidos até o ribossomo é o RNA transportador, cujo anticódon vai determinar qual aminoácido ele vai carregar. Então, nesse caso aqui, turma, o RNA transportador tem anticódon UAC. O RNA transportador cujo anticódon é UAC carrega o aminoácido metionina. Beleza? Então, de acordo com o seu anticódon, o RNA transportador carrega aqui um determinado aminoácido. Tudo bem? Isso a gente já tinha visto, né? Então, agora vamos para a produção da proteína. A o G é o códon de iniciação. Então, a subunidade menor vai ler o RNA mensageiro da esquerda para a direita. Lembra que não está lendo de 3 em 3 bases. Está procurando o códon de iniciação. A partir do momento que achar o códon de iniciação é que o ribossomo vai ler o RNA mensageiro de 3 em 3 bases. Beleza? Para que um RNA transportador saiba que é a vez dele de participar da produção de proteína, o anticódon do RNA transportador deve ser complementar ao códon do RNA mensageiro. Na tradução, que é a produção de proteína, o anticódon do RNA transportador é complementar ao códon do RNA mensageiro, tá? Pegue o seu caderno aí e anote que é muito importante o que eu vou ditar agora. Pegou o caderno? Tá com a caneta na mão, com o lápis na mão, caderno aberto, anote aí, ó. Na transcrição, o códon do RNA mensageiro é complementar ao, entre aspas, códon do DNA. E na tradução, o anticódon do RNA transportador é complementar ao códon do RNA mensageiro. Na transcrição, o códon do RNA mensageiro é complementar ao, entre aspas, códon do DNA. E na tradução, o anticódon do RNA transportador é complementar ao códon do mensageiro. Beleza? Códon, anticódon. Anticódon complementar ao códon. Beleza? Então vamos lá. Agora vem a subunidade maior e completa o ribossomo. Sítio P ocupado, códon livre no sítio A. Nesse exemplo, o segundo códon é o U. Vai entrar aqui no ribossomo e parear com o mensageiro aquele RNA transportador cujo anticódon for A. Beleza? Anticódon complementar ao códon, tá? Agora vem uma enzima
e faz e catalisa a ligação peptídica. Essa luz, turma, obviamente não existe, né? Senão a gente andaria emitindo luz. Esse cara aqui já cumpriu a função dele? Sim. Então, o RNA transportador sai daí, Jerônimo, e vai se ligar a uma outra metionina livre, tá? Ribossomo andou um códon, proteína no sítio P, códon livre no sítio A. Vai parear com o códon UGG aquele RNA transportador cujo anticódon for ACC. Esse RNA transportador carrega o aminoácido triptofano. Os dois códons ocupados, uma enzima catalisa a ligação peptídica. O RNA transportador vai embora. Ribossomo mandou um códon, proteína no sítio P, códon livre no sítio A. Neste exemplo, turma, o quarto códon já é um códon de parada. Não existe RNA transportador cujo anticódon seja complementar a um códon de parada. Por isso que o ribossomo entende como ponto final da tradução. Só que para avisar o ribossomo que isso é um códon de parada, vai se ligar aí uma proteína que já está pronta no citoplasma, que é a proteína RF, é o fator de terminação. Com a ligação dela, todo esse complexo é desfeito. O tripeptídeo, nesse caso, a proteína produzida se liga do transportador, o transportador se desliga do ribossomo, a proteína RF também, e o ribossomo se desliga do RNA mensageiro. Como esse RNA mensageiro sai do mesmo jeitinho que ele entrou, ele pode ser traduzido várias vezes, e isso realmente acontece. Tá? Porque quando a gente precisa de uma proteína, turma, a gente não precisa de uma única cópia daquela proteína. Nós precisamos de milhares, milhões de cópias daquela proteína. E uma maneira de economizarmos energia é fazermos a transcrição uma única vez e traduzirmos esse RNA mensageiro várias vezes. Tá? É muito comum, assim que o primeiro ribossomo liberou o comecinho do RNA mensageiro, já vem um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto. É muito comum vermos vários ribossomos fazendo a transcrição simultânea de um mesmo RNA mensageiro. Cada ribossomo está produzindo sozinho uma proteína. Mas como todos eles estão traduzindo o mesmo RNA mensageiro, todos estão produzindo cópias da mesma proteína. Isso é produção de proteína em série. Isso é Fordismo intracelular. Isso chama polissomo ou polirribossomo. Beleza, amiguinhos? Façam as tarefas. Dúvidas nós tiramos mais tarde. Beleza? Aquela paz, beijos e tchau.